Graça e paz, irmãos. É bom nos vermos novamente. Esta é uma gravação, mas para você que está agora assistindo essa transmissão, eu espero que você tenha tido uma semana abençoada e que tenha um domingo maravilhoso também. Bom, nós hoje gostaríamos de falar da palavra de Deus e que esta palavra hoje possa ministrar ao seu coração, à sua vida, que o Senhor seja contigo, abençoando a sua casa, abençoando a sua vida com saúde, que você tenha paz, que você tenha a alegria do Senhor, que Deus esteja sobre a sua vida, te abençoando e te guardando. Amém? Bom, eu quero compartilhar com você nesta manhã uma palavra do Senhor que está no livro de Reis, o primeiro livro de Reis, capítulo 17, no versículo 1. Então eu te convido a lermos esta palavra e vai estar aparecendo aí no seu vídeo, no seu monitor, a palavra que diz assim: Ora, Elias, o tesbita de Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Amém? Eu gostaria de falar hoje sobre o propósito. Aqui neste contexto, nessa história, nós vamos falar sobre o propósito de Deus na vida de Elias, ou Elias servindo a Deus segundo os seus propósitos. E nós podemos perceber que Elias serviu o propósito de Deus em sua própria geração. E Elias serviu a sua própria geração segundo o propósito de Deus. Eu, nesta manhã, queria te perguntar: e você? Você tem servido a Deus com um propósito no seu coração? Você tem entendido o propósito de Deus para a sua vida? Então, se você ainda não pensou sobre isso, então eu gostaria de que você pudesse refletir nesta manhã. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu tenho entendido o propósito de Deus para a minha vida, tenho entendido os planos de Deus para a minha vida, e eu gostaria que você pensasse sobre isso nesta manhã, pudesse fazer uma reflexão. Então, nós começamos entendendo o seguinte, que Elias esteve no mundo para servir a Deus, dentro de um contexto e uma época específica da história. Elias serviu o seu povo em conformidade com o grande plano de Deus para a humanidade. Elias serviu ao Senhor num tempo difícil. Elias serviu ao Senhor na época em que tinha começado a reinar o rei Acabe, que foi um dos piores reis na história de Israel. Nós sabemos que Acabe era filho de Onri, e quando ele começa a reinar, ele se casa com Jezabel, e a Bíblia diz que os limites, isso está no final do capítulo 16, a partir do 29, versículo 29, 16, 29, até o final do texto, fala sobre toda a maldade de Acabe e de Jezabel, e toda a idolatria e toda a corrupção que existiu na sua época e na época do seu reinado. Então, Acabe levou Israel a extrapolar os limites da paciência de Deus. Foi uma época em que o povo se afastou de Deus. E dentro desse contexto, um contexto de idolatria, de afastamento de Deus, em que Elias foi utilizado por Deus. Elias foi enviado a este mundo para servir ao propósito de Deus, nesta época, uma época muito difícil. E a palavra nos diz que Elias, ele se posicionou diante do Senhor. E mais ou menos no ano de 874 a.C., foi a época em que Elias se posicionou como profeta do Senhor. E a palavra nos diz no
texto que nós acabamos de ler no versículo 1, que o Senhor levantou Elias para ser profeta no norte, para ser profeta em Samaria, para ser profeta nessa região. E o Senhor disse para Elias: vai e fala com Acabe, não haverá chuva durante os próximos anos. E nós entendemos pela palavra e vimos que passaram-se 3 anos sem chuva. Foi uma forma de chamar a atenção do povo, uma forma de disciplinar aquele povo, um povo que estava completamente afastado do Senhor. Os seus corações, o seu dia a dia, os seus pensamentos, as suas vidas não se dedicavam a Deus. Em seus trabalhos, na sua religião, estavam servindo a outro Deus, estavam servindo a Baal, que era um Deus dos sidônios. E nós percebemos que tudo isso levou a Israel a se distanciar de Deus. No capítulo seguinte, depois vou falar um pouquinho sobre isso, no capítulo 18, a partir do versículo 30, a Bíblia fala que Elias teve que restaurar o altar do Senhor na terra de Israel, porque o afastamento de Deus, o desinteresse pela palavra de Deus, partindo desde o rei, a sua esposa e a maioria do povo, o desinteresse era tão grande que o altar do Senhor tinha sido destruído. E isso demonstra os nossos dias. O que nós percebemos nos nossos dias é que o amor das pessoas também tem se esfriado. E muitos povos, muitas cidades, muitos lugares, as pessoas perderam o interesse por Deus, perderam o respeito por Deus. E muitos outros que conhecem a palavra de Deus, o amor também já se esfriou. As pessoas têm se afastado nos seus corações do Senhor e da sua presença. E por isso, irmãos, naqueles dias, com esse afastamento, esse esfriamento e muito mais do que isso, uma rebeldia, um levantar contra Deus, uma oposição tenaz do inimigo, foi com que Deus resolveu pôr um limite, pôr um basta a tudo isso, a toda essa idolatria, todo esse engano que existia no meio de Israel. Então Deus começou usando a vida de Elias, falando para Elias: vai lá e diz esta palavra. Elias foi diante de Acabe e trouxe a palavra do Senhor: não vai haver chuva nesses próximos anos, segundo a minha palavra. Irmãos, isso mostra que Deus não está alheio das coisas que está acontecendo neste mundo. Deus não está alheio às maldades que o homem faz. Deus está sempre atento. Foi por isso que Deus levantou a Noé nos dias que ele julgou a terra, naquele tempo em que todos morreram submersos embaixo da água. Porque a maldade do homem tinha chegado ao limite. A maldade do homem tinha chegado ao extremo. E Deus já tinha se cansado. Nos dias de Sodoma e Gomorra aconteceu a mesma coisa. A maldade, o pecado do homem tinha chegado ao limite da paciência de Deus. E Deus foi obrigado então a julgar e a disciplinar. E nos dias de Acabe, a maldade, a idolatria, o engano, a corrupção, a prostituição tinha chegado ao limite também na paciência de Deus. E Deus manda Acabe avisar ao povo: olha, comecem a refletir. Como anda a vida de vocês? E nesses dias, irmãos, nos nossos dias, com certeza também, a maldade tem chegado ao extremo. O pecado também tem chegado ao extremo. A mentira, o engano, tudo isso tem chegado diante dos ouvidos do Senhor, diante dos olhos de Deus. Nós vivemos aqui nessa cidade de São Paulo e nós conhecemos como que a violência, como que as drogas, como que o engano
como que a falta de obediência a Deus, como a falta de atenção para as coisas de Deus tem sido grande sobre este lugar. E nós deveríamos pensar, apesar de que o tempo que estamos vivendo, este momento que estamos vivendo é uma pandemia, é uma epidemia global, mas que deve servir para todos. Podemos refletir um pouco que nós temos obrigações para com Deus. Deus não criou o homem para viver ao seu próprio querer, ao seu próprio gosto, fazer o que lhe dê na cabeça, não. Deus criou o homem e colocou naquele jardim para que ele vivesse segundo um propósito que Deus tinha estabelecido para a humanidade. E este propósito era espalhar a glória de Deus sobre a terra, criar uma geração de homens que fossem santos e que vivessem sobre a terra e que Deus tivesse prazer sobre esta terra, prazer sobre a humanidade. Mas infelizmente o pecado, infelizmente a desobediência, a rebeldia fez com que o homem se afastasse de Deus. E depois disso, todas essas coisas começaram a acontecer. Mas Deus nunca esteve alheio à desobediência do ser humano. Deus nunca esteve alheio à forma como o homem tem pecado e tem tentado viver a sua vida afastando-se de Deus. Não, Deus sempre esteve acompanhando e chamando a atenção do homem, tentando chamar a sua atenção para que ele possa ver o seu próprio caminho, os seus próprios erros e voltar para Deus. E hoje, sem querer analisar a coisa globalmente, analisando individualmente, talvez você que está ouvindo esta palavra nesta manhã não tenha pensado sobre isso, mas Deus, no meio das situações, no meio dessas disciplinas, no meio do juízo, no meio do dia mau, da situação difícil talvez que você viva, Deus está chamando a sua atenção para Ele. Deus quer que você pare para pensar que ainda existe um Deus que controla todas as coisas, que ainda existe um Deus que olha por você, que Deus ainda não perdeu o controle do mundo. Deus está sobre todas as coisas. Amém? Por isso a gente percebe uma coisa, que Elias, na sua época, ele serviu ao propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus naquele momento? O propósito de Deus era chamar a atenção daquele povo, chamar a atenção daquela nação, que estavam distante de Deus. E Deus usou a sua vida, usou a vida de Elias. Mas, irmãos, quando Deus quer usar a nossa vida e Ele tem um propósito para nós, saiba de uma coisa, Ele fala conosco, Ele nos dá orientação, Ele cuida de nós. Se Deus tem um propósito para a sua vida, se Deus tem um chamado para você, não tenha medo, saiba que Deus vai estar cuidando de você, que Deus vai estar provendo para você. Logo que Elias sai da presença de Acabe, a palavra diz que o Senhor falou para ele assim, isto está aqui no versículo 2 em diante do capítulo 17, e depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então o Senhor orientou Elias que fosse para junto do ribeiro de Querite, que está em Quizon, diante do Jordão, porque ali o Senhor ia prover para ele. Ele estaria seguro, o Senhor estaria enviando provisão. Diz a palavra que o Senhor usou corvos para sustentar Elias. De manhã e de tarde, os corvos levavam pão e levavam carne para Elias. E Elias tinha ali junto ao ribeiro a água que ele necessitava. Então o Senhor estava cuidando de Elias. E aquela pessoa que Deus quer usar, aquela pessoa que Deus tem um plano para a sua vida, um propósito especial, saiba que o Senhor vai estar cuidando de você. Se você quer ter mais fé, se você quer servir ao Senhor, quer se dedicar mais, pode confiar no Senhor, confia na sua palavra,
porque Ele vai cuidar de você. E o Senhor, Ele se adianta aos fatos. O Senhor se adianta à história. O Senhor já conhece aquilo que vai acontecer no dia de amanhã. E a palavra diz que logo após acabar a água daquele ribeiro, porque conforme a seca foi apertando, conforme os dias foram passando, aquela terra começou a se secar. A agricultura se secou, o pasto para os animais se secou, a água dos pequenos rios se secaram, então a terra não tinha mais vida. E aonde não há água, onde não há chuva, não há vida, tudo vira um deserto. Por isso, irmãos, nós precisamos da palavra de Deus, precisamos do Espírito Santo para regar o nosso coração, para que o nosso coração não se seque, para que a vida de Deus no nosso coração não se perda. Então hoje, abra o seu coração para Deus, ou coloque a sua vida à disposição do Senhor, porque assim vai haver vida com abundância no nosso coração. Então, quando acaba a água daquele ribeiro, o ribeiro de Querite, o Senhor vem e fala com Elias. Isto no versículo 8 diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha só, irmãos, o propósito de Deus na vida de Elias não foi apenas que ele chegasse ali e falasse: olha, Acabe, vai acontecer isso, e depois Deus o deixaria de qualquer maneira. Não, Deus não preparou um hotel para que ele ficasse, num hotel 5 estrelas. Não, nem para Jesus, quando nasceu, Deus não preparou um hotel 5 estrelas. Jesus nasceu numa manjedoura. Elias também, Deus o mandou para a beira de um ribeiro, e depois mandou para a porta da cidade de Sarepta, aonde uma viúva foi ordenada por Deus para sustentá-lo. Mas quando Elias chega ali, irmãos, a situação que ele encontrou não era bem aquilo que ele tinha entendido, talvez. Chegou lá aquela viúva que tinha sido ordenada a sustentá-lo. Ela estava passando uma grande dificuldade. Sarepta de Sidom era uma cidade onde eles não tinham conhecimento do Deus vivo e poderoso. Se naquele momento nem mesmo Israel estavam vivendo um tempo glorioso de servir a Deus, de conhecer a Deus, imagina além das fronteiras, na região de Sidom, que era um povo gentil, aquela mulher que era uma mulher gentia. O Senhor leva Elias até ela, e Elias chega ali e fala para ela: olha, Deus me mandou aqui. E ela falou assim, e ele pediu água, e depois pediu comida, e ela falou assim: eu não tenho nada, a não ser um bocado de farinha, que vou preparar um bolinho e depois comer eu e o meu filho, e vamos morrer, porque não temos mais nada, não tem esperança. Você não está sabendo não do que está acontecendo, a seca que está atingindo por todo lado. E Elias falou assim: mas confia na palavra que eu estou te falando, vai lá, prepara um pequeno bolo e traga para mim. E a palavra diz assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor. Olha a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém, irmãos? Embora muitas vezes as próprias pessoas, os próprios religiosos
as próprias pessoas que conhecem a Deus, rejeitam a sua palavra. Mas o Senhor não se esquece. A palavra diz que o Senhor enviou Elias para estar trazendo uma palavra dele a uma pessoa que nem era do povo de Israel, uma mulher gentia, e que ela teve a oportunidade de conhecer e servir ao Senhor. Ela, através do homem de Deus, através de Elias, ela viu o milagre do Senhor. E mesmo sendo uma mulher que estava fora da terra de Israel, fora do povo escolhido por Deus, ela foi abençoada em conhecer a palavra de Deus e ver o milagre de Deus. E a profecia do Senhor, a palavra do Senhor para a vida dela se cumpriu. Enquanto a chuva não veio sobre aquela terra, nunca faltou farinha na sua panela e nunca faltou azeite na sua botija. Irmãos, Deus cuida daqueles que servem aos seus propósitos. Deus cuida daqueles que estão atentos à sua palavra. Há pessoas que não conhecem a Deus. Há pessoas que estão afastadas de Deus. Há pessoas que rejeitam a Deus. Mas eu queria dizer para você nesta manhã, talvez tenha passado semanas e você vai abrir este vídeo hoje, você vai ouvir esta palavra e você não conhece a Deus, e saiba que Deus tem um propósito para a sua vida. Talvez seja você um dos moradores de Sidom, de Sarepta, e vive numa cidade, num local distante. Você não pertence a uma igreja, você não pertence a um povo de Deus, mas hoje o Senhor escolheu este tempo para dizer para você: nunca faltará farinha na panela e nunca faltará azeite na tua botija, porque eu sou contigo. Basta você ouvir e dar crédito à palavra de Deus, abrir o seu coração e deixar com que Deus entre na sua vida. Você vai servir a um propósito de Deus. Você vai ser abençoado. Os anos foram passando e Deus foi trabalhando através da vida de Elias. Elias estava servindo ao propósito de Deus, fazendo com que o plano de Deus se cumprisse naquele momento. Irmãos, nós fazemos parte do plano de Deus, do propósito de Deus. Eu quero servir ao propósito de Deus. Eu creio que você também deseja servir ao Senhor, entregar a sua vida e poder viver da maneira como agrada a Deus. E Deus quer contar com você. Deus quer contar com o seu serviço alegre. Deus quer contar com a disposição do seu coração, ver você servindo com alegria, adorando a Deus com alegria, vindo à casa de Deus com alegria, cheio de motivação para servir ao Senhor, trazendo ofertas à casa do Senhor, chegando à casa do Senhor e adorando, levantando as suas mãos. Porque, irmãos, é um tempo especial aproveitarmos do tempo em que nós estamos na presença de Deus, reconhecermos, entendermos o que Deus fez por nossas vidas. O Senhor que criou todas as coisas, o Deus que preserva todas as coisas, que fez os céus e a terra e tudo que nele há. O Deus que por amor e misericórdia enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz. Ele fez tudo por nós. E nós deveríamos, irmãos, reconhecer tudo isso. Olhamos para o céu e vemos as estrelas, olhamos para as árvores e vemos seus frutos, vemos tudo que Deus fez, todo o seu plano, todo o seu propósito para a humanidade, todo o seu amor para conosco. Mas infelizmente, tantas pessoas, infelizmente muitas pessoas não reconhecem. As pessoas não percebem todo o amor, toda a dedicação de Deus para conosco, todo o seu desejo de que nós pudéssemos servi-lo, de que pudéssemos amá-lo, não servi-lo com obrigação, mas servi-lo com amor, servi-lo com graça. Mas hoje, irmãos, é um tempo em que você pode parar para pensar, porque Deus quer que você o ame, Deus quer que você o sirva. E Elias serviu a Deus, mas Elias também serviu
ao seu povo. Por isso, no começo eu disse que Elias serviu o propósito de Deus em sua própria geração, mas também Elias serviu a sua própria geração segundo o propósito de Deus. Elias serviu a Deus amando, serviu a Deus falando da sua palavra, sendo fiel. Elias também, quando estava lá em Sidom, ele serviu aquela senhora viúva, abençoou a sua vida, conforme a palavra do Senhor, que era o desejo de Deus, o propósito de Deus na vida daquela mulher. Mas Elias também entendeu aquilo que Deus estava fazendo com aquele povo que estava afastado de Deus, aquela geração que estava afastada de Deus. E diz a palavra do Senhor, se nós vamos no capítulo 18, no versículo 21, diz assim a palavra do Senhor, que num determinado momento, após passar aquele tempo de castigo, após passar aquele tempo de disciplina sobre o povo, então Deus manda Elias voltar e ter com Acabe e ter com o povo de Israel, para fazer julgamento e diferenciação para com o povo, para que eles pudessem ver, irmãos, quem é verdadeiramente o nosso Deus. As pessoas estão enganadas, e naquela época também era a mesma coisa. As pessoas não sabiam diferenciar entre os deuses falsos e o verdadeiro Deus. E nos nossos dias não é tão diferente assim. As pessoas não sabem diferenciar entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses. Não sabem diferenciar entre o verdadeiro profeta e os falsos profetas. Não sabem diferenciar entre o ensino de Deus, a verdadeira palavra de Deus, e as falsas ensinos, as heresias, as mentiras e os enganos. Mas está na hora, este é o momento, irmãos. Este é o momento de que você possa parar um instante e reconhecer e procurar entender na palavra de Deus qual é a verdade de Deus, qual é o verdadeiro Deus. E eu vou dizer para você hoje aqui, assim como Elias fez com o povo naquele instante, Elias volta de Sidom, ele vai a Acabe e fala, reúna o povo no Monte Carmelo, que hoje nós vamos decidir quem é o verdadeiro Deus. Se o verdadeiro Deus é o Senhor ou se é Baal. Hoje eu quero dizer para você, é um tempo de você decidir. Quem é o verdadeiro Deus? É o Senhor Jesus? É a sua palavra? Ou é a filosofia? Ou é o comunismo? Ou é a feitiçaria? É a macumba? Qual é o verdadeiro Deus? Qual é o verdadeiro caminho? Onde está a verdade? Eu gostaria de te desafiar nisso. Eu vou ler aqui um texto da palavra onde mostra isso. E diz assim a palavra: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Olha só, o povo não respondeu nada porque eles não sabiam, eles não entendiam, eles estavam sendo influenciados por Jezabel, que era a rainha, esposa de Acabe, filha do rei dos Sidônios, Etibaal, cujo local adoravam ao deus Baal. E esta mulher influenciava em Israel, e tinham estabelecido uma nova religião, tinha estabelecido o culto a Baal e o culto a Zera, e existia 800 profetas, 850 profetas desses deuses, falsos profetas, e eles serviam e adoravam e sacrificavam a esses deuses. Mas, irmãos, veja bem, esses deuses não puderam impedir que a profecia de Elias se cumprisse. Essa quantidade de sacerdotes, as suas orações, os seus sacrifícios, não puderam impedir que a disciplina e a palavra de Deus se cumprisse sobre a terra. Como os deuses do Egito também não foram capazes de impedir
a disciplina e o castigo de Deus sobre o Egito nos dias de Moisés. O castigo veio. E, irmãos, nos nossos dias também, nada pode impedir aquilo que Deus quer fazer no meio da humanidade. Nada pode impedir aquilo que Deus quer operar e agir na vida de uma pessoa. Por isso, não endureça o seu coração. Por isso, ouça a voz do Senhor. E hoje eu te convido, ouça a voz do Senhor. Talvez você esteja como esse povo aqui, sem entender bem. Ainda falta fé no seu coração. Talvez você não tenha fé suficiente. Talvez você não tenha conhecimento suficiente da palavra de Deus. Mas este é o momento. Ouça a voz do profeta. Ouça a palavra de Deus. Deus está falando contigo neste momento. Se Deus é o Deus verdadeiro, então seguiu. Se é Baal, então seguiu. Não vamos ficar entre dois pensamentos. Mas esse é o momento, irmãos, de nós refletirmos. A palavra diz que aquele momento, aquele tempo, era um tempo em que as pessoas estavam totalmente afastadas, sem perspectivas, desanimadas, não buscavam a Deus, com exceção de um pouco número de israelitas que verdadeiramente serviam ao Senhor e que andavam escondidos pelas covas. Haviam sido escondidos por Obadia, alguns profetas. Mas então Elias diz assim no versículo 30: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Olha só aonde está o segredo, irmãos. Elias chega diante do povo, o povo não tem nenhuma reação. Então Elias faz um desafio e fala assim: vamos, cada um, peguemos um novilho e ofereçamos ao Senhor. E deixou que primeiro os profetas de Baal tomassem um novilho na parte da manhã e pudessem oferecer aquele novilho ao seu Deus, a Baal, esperando que Baal respondesse aquele sacrifício, porque aquele que respondesse aquele sacrifício seria considerado o verdadeiro Deus. E qual era o segredo? Elias colocou isso diante do rei, diante de todo o povo. Aquele que responder com fogo, o Deus que responder com fogo, queimando o sacrifício que for oferecido, este é o verdadeiro Deus. Então os profetas de Baal se retalharam, se cortaram, ofereceram o seu sacrifício pela manhã toda até o meio-dia, e não houve resposta. E Elias zombava: será que o vosso Deus está dormindo? Quem sabe ele está viajando? Não havia resposta nenhuma, até que os profetas de Baal caíram de cansados. E Elias falou assim: agora é minha vez. Vamos ver o que Deus tem para fazer. E Elias, então, a primeira coisa que fez foi restaurar o altar do Senhor. Tomou as pedras que estavam ali, uma pedra para cada tribo de Israel, 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel, conforme o número dos filhos de Jacó. E levantou o altar diante do Senhor, e colocou lenha sobre o altar, e colocou aquele bezerro. E a palavra diz que Elias falou para o povo: agora cheguem a mim. E ele restaurou o altar. E Elias então clamou ao Senhor e disse assim: sucedeu que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Esta é a palavra do profeta, um clamor diante do Senhor, no meio de toda aquela sequidão, no meio de toda aquela incredulidade, no meio de tanta gente duvidando. Elias se posicionou, porque sabia que aquelas pessoas estavam afastadas de Deus, estavam sofrendo aquela disciplina, não havia água sobre a terra, porque Deus os estava disciplinando.
Deus estava julgando a situação daquele povo. E quem sabe hoje, meu querido, Deus esteja julgando ou disciplinando a sua vida, você esteja passando por uma situação porque você tem teimado em se afastar de Deus, você tem teimado em viver no pecado, você tem teimado em deixar com que o seu coração se encha com coisas que não pertencem ao Senhor, se encham com coisas do mundo. Hoje talvez seja o momento, irmãos, de se afastar do mundo, seja o momento de se afastar daquilo que não agrada a Deus, e ter um coração único, um coração íntegro, um coração inteiro para Deus. O Senhor é o seu Deus. Quem é o Deus da sua vida? Quem é que está comandando a sua vida? Se você abrir o seu coração, se você deixar com que o altar do Senhor seja restaurado na sua vida, se você ouvir a palavra de Deus, como disse Elias: ó Senhor Deus de Israel, de Abraão e de Isaac, de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Faça esta oração agora, no nome de Jesus. E diz a palavra que, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, amém, irmãos. Olha que tremenda essa história, que grandiosa essa história. Deus levantar alguém para viver e ministrar num tempo em que havia totalmente afastamento de Deus, as pessoas totalmente desinteressadas pela palavra de Deus, mas as pessoas não tinham ideia de que viria uma disciplina de Deus sobre as suas vidas, que viria fome, que viria seca, que viria a morte, que morreria suas plantações, que morreriam seus animais, por causa do juízo. Mas Deus nunca deixa o homem desavisado, Ele avisa, e Deus enviou Elias para avisar. Mas Deus tem avisado, irmãos, Deus tem avisado nesses últimos dias, Deus tem falado nos últimos tempos, que está chegando a hora, está chegando o momento, em que Ele vem para recolher a sua igreja, para levantar o seu povo, em que Ele vem buscar o seu povo. Estejamos atentos, irmãos, estejam atentos aos sinais de Deus. Deus usou aquele homem para abençoar a sua geração, para trazer de volta o coração daquele povo para Deus. Deus usou aquele homem para despertar a fé daquele povo. Deus usou ele para desafiar aquele povo. E hoje Deus está desafiando você. Deus está desafiando você para que você perceba quem é o Senhor na sua vida. Só o Senhor é Deus, irmãos. Só o Senhor é Deus na sua vida. Hoje, abre o teu coração e diga: Senhor, eu sei que não há outro Deus, não há outro nome a quem eu possa ser salvo, nem no céu e nem na terra. Só o Senhor é Deus na minha vida. Só o seu Filho Jesus Cristo morreu naquela cruz, derramou o seu sangue para que eu fosse lavado dos meus pecados. Ele lavou os seus pecados, Ele te purificou por causa da sua morte naquela cruz. Ele pode te dar vida hoje. Você pode ser uma nova pessoa. E se você estiver afastado de Deus, e se você estiver agora com o seu coração entristecido, a sua alma abatida, o Senhor é Deus. Se você estiver desanimado, se você estiver influenciado pela situação do Covid, quem sabe até deprimido ou deprimida, digo para você hoje: olhe para a cruz de Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus. Ele pode te libertar, Ele pode levantar você, Ele pode fortalecer a sua fé. Ouça a sua palavra, ouça a sua palavra. O Senhor é Deus. Permita que o altar da sua vida seja restaurado,
porque quando o altar da sua vida for restaurado, o fogo do Espírito Santo descerá sobre você, e você será cheio novamente, e você falará línguas novamente, e você será cheio do poder de Deus novamente, e você terá sonhos no Senhor novamente, porque o Espírito do Senhor vai descer sobre a sua vida, e encher você de motivação, encher você de sentido, de propósito, porque Deus quer te usar, Deus quer te levantar, porque Ele te ama, porque Ele morreu por você, porque todo o plano de Deus, em todo o seu plano, você já estava incluído, desde o princípio, Ele já tinha você no seu coração, porque Ele te ama, porque Ele ama a sua vida, Ele ama a sua família, Ele ama o seu esposo, ama a sua esposa, Ele ama os seus filhos, Ele quer cuidar de você. Se falta farinha na botija, está faltando alimento na sua despensa, se estiver faltando azeite na sua botija, Ele quer prover na sua vida. Não entre em desespero, não entre em pânico, ouça a palavra de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Se você estiver desesperado, atormentado por causa de toda essa situação ao redor, coloca o teu coração diante do Senhor e fala: Senhor, restaura a paz do meu coração. Restaura, Senhor, o sentido da minha vida. Eu não quero viver segundo o curso deste mundo. Eu quero viver conforme a Tua palavra. Porque eu sei, Senhor, que a Tua palavra e que o Senhor tem para mim é o melhor. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus na nossa vida, querido. O Senhor quer ter encontro contigo. O Senhor não quer te ver perdido, o Senhor não quer te ver desesperado, o Senhor não quer te ver no meio do deserto, da necessidade, no meio da sequidão, no meio de onde há morte. Não, o Senhor quer te dar vida, e vida com abundância, porque o que Ele tem para você suplanta tudo. E quando você perceber e conhecer a Ele verdadeiramente, você vai se dobrar com seu rosto em terra para dizer: só o Senhor é Deus na minha vida. É a tua experiência, o que você necessita, ter uma experiência verdadeira com Deus. Nesta manhã eu te digo, Deus tem um propósito para você, e eu quero orar com você, em nome de Jesus, neste momento. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Eu espero que você tome esta palavra, que você possa guardar essa palavra, aplicar esta palavra na sua vida, e saber que Deus ama você, que você é especial para Ele, que você não está largado num canto, você não está aí jogada num canto, não. Deus está contigo, está do seu lado. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, e nunca vai te esquecer. Amém? Então vamos fazer essa oração? Ore comigo então, tá bom? Que Deus abençoe. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, eu quero, Deus, interceder, Senhor, pela vida, Senhor, desta pessoa. Ó Deus, que nesta manhã ouviu esta palavra, Senhor, e que eu tenho certeza, Senhor, de que Teu Espírito Santo está ministrando ao seu coração, ao seu espírito agora, uma palavra poderosa. Assim, Senhor, como a Tua palavra, através da boca de Elias, operou transformação na vida daquela viúva, e a Tua palavra na boca de Elias confrontou e transformou a ideia, a opinião do coração do povo de Israel naquele tempo. Ó Deus, fazendo com que eles reconhecessem o Seu poder, de que só o Senhor é Deus. Assim também nesta manhã, Senhor, que esta pessoa que talvez esteja desanimada, ou talvez esteja afastando-se do Senhor, que tenha perdido o entendimento, que tenha estado vivendo dias e momentos de incredulidade, se afastando da Sua palavra, neste momento possa, ó Deus, refletir, abrir o seu coração, para entender, Senhor, o Seu propósito para a sua vida, e entender que o Senhor a ama, Senhor, e que o Senhor quer agir na sua vida, e que o Senhor quer cuidar dela, e que o Senhor quer prover para ela, e que o Senhor quer tratar na vida dela agora, Pai. No nome de Jesus, nós a abençoamos, nós declaramos, Senhor, a Tua palavra, uma palavra viva e poderosa, uma palavra sem igual,
uma palavra maravilhosa, a tua palavra viva e eficaz, Pai. Ó Deus, que tem o poder de transformar corações. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, ó Deus, nós profetizamos vida, nós profetizamos transformação na vida e no coração desta pessoa, na sua família, ó Deus, novo nascimento, em o nome de Jesus. Receba nesta manhã. O Senhor está te abençoando porque Ele te ama, e Ele quer que você se coloque diante dEle, reconheça as suas falhas, reconheça o seu pecado, e volte-se para Ele, e se dobre diante dEle, e reconheça que Ele, tudo que Ele fez, tudo que Ele permite que você passe, as dificuldades que você passou, as lutas que você passou, foi para que você pudesse reconhecer o seu grande poder, para que você pudesse se voltar para Ele, cair em si e voltar-se para a sua presença, porque na presença do Senhor é o lugar em que nós devemos estar, dobrado aos pés dEle, lançando lágrimas sobre os seus pés, para que o nome dEle seja engrandecido sobre a terra, e nós possamos ter sentido para a nossa vida, que você possa ter um novo sentido na sua vida, em reconhecer que Deus o ama, e que Deus não te deixou lá num canto, não. Você tem um lugar especial no plano de Deus, no propósito de Deus. Ele quer realizar algo na sua vida e através da sua vida para com a vida de outras pessoas, para que você sirva a Deus no propósito dele, dentro do seu plano, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor seja contigo, amém? Eu espero que a palavra de Deus tenha falado no seu coração, e que esse tempo que estivemos aqui juntos seja de bênção para a tua vida. Fiz esse tempo com muito amor no meu coração, com muita disposição de poder vir falar com você aqui nesta manhã, trazer esta palavra, e que você possa guardar essa palavra, e se você quiser também indicar este vídeo para outro amigo, outra pessoa também poder ouvir, uma pessoa que você saiba que necessita de ouvir a palavra de Deus. Dê aí o seu like também, partilha conosco, tá? Amamos a sua vida. A Igreja de Deus Conectada em Cristo está à sua disposição, aqui na Praça Santa Marcela 51. Assim que nós voltarmos aos cultos presenciais, te convidamos para que você, se você não é da Igreja de Deus, possa vir aqui conhecer também, num domingo às 10 horas da manhã, tá bom? Deus abençoe sua vida. E se você é da Igreja de Deus, é um prazer, meu irmão ou minha irmã, estar aqui falando com você, ministrando a sua vida, a palavra de Deus. Que o Senhor tenha te abençoado, que o Senhor tenha abençoado a sua casa, que a bênção de Deus esteja sobre você. Que tenha um domingo maravilhoso, uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A esperança que temos, nos manter na presença de Deus, nos manter buscando em oração, Ele vai tocar na sua vida, e que o milagre dele vai acontecer na sua vida.